O que é imunidade tributária religiosa? Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal especializado em igrejas, especializado em organização religiosas. Pastor, pastora, líder religioso, contadores, vamos falar hoje sobre a tributação religiosa das organizações religiosas. Primeiro, nós precisamos entender. O artigo 150 da Constituição Federal fala, se você seguir o parágrafo 4º, igreja ser igreja, você tem a imunidade do imposto. Imunidade, você nasce ou você não nasce, diferente da isenção. A isenção você vai buscar, porque o dono do tributo nessa situação é o Estado. O Estado é quem decide se vai dar ou não dar. Já na questão da imunidade, não, porque a imunidade, quando você nasce ou não nasce, não é um benefício. Você adquire no nascimento daquela organização religiosa. O grande problema das igrejas não terem o reconhecimento de imunidade, que isso apenas acontece se não seguir o parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição, é a igreja deixar de ser igreja, não é o grande problema do Estado fiscalizar, justamente isso, o Estado entrar na organização religiosa. Você que tem uma experiência do segundo setor, você que tem uma experiência no terceiro setor, indústria, comércio, prestação de serviço, ONGs, instituição, associações, o grande problema não é só a questão de perder a imunidade. É o Estado entrar na organização religiosa e fiscalizar, assim como faz com o segundo setor ou com o terceiro setor. Então, nós precisamos entender isso de uma vez por toda. A isenção, o Estado é dono do tributo. A imunidade, não. Ou você nasce imune ou não. A isenção você vai buscar em algum momento. Tanto que a isenção ela vale dali para frente, daquele momento onde aquela organização ela conseguiu a isenção. A imunidade não. E a imunidade ela retroage. Se por acaso em algum local está sendo cobrado um imposto indevido daquela organização religiosa, por causa da imunidade pode retroagir 5 anos e aquela organização religiosa pedir a restituição desses valores. Um caso muito complexo e simples ao mesmo tempo é o IPVA dos carros da igreja, um imposto estadual. As igrejas elas têm a imunidade. Então, se a sua igreja está pagando IPVA, você pode ir lá e pleitear a restituição dos últimos 5 anos. Se fosse a isenção, não, seria dali para frente. O ITCMD, porque um dos rendimentos da igreja são doações. E no momento que você vai transferir para a igreja, existe o ITC ou ITCMD. Só que nesse processo, o imposto, a igreja ela tem a imunidade. A mesma coisa cabe para os impostos municipais, como o IPTU. O IPTU, a igreja tem imunidade, o imóvel sendo dela ou não. Ela não tem imunidade sobre as taxas, taxa de iluminação, taxa de coleta de lixo, mas sobre os impostos ela tem. Sobre a conta de luz, a conta de telefone, infelizmente, sobre esses impostos ela não tem a imunidade, porque é um imposto indireto, pertence à concessionária. Nesse caso, a igreja ela pode buscar a isenção do imposto na conta de luz e na conta de telefone. Enfim, significa que as receitas das organizações religiosas não entram na base de cálculo, diferente da isenção. As receitas entram e ali naquele momento o Estado está abrindo mão. Na imunidade nem entra na base de cálculo. Uma dúvida muito recorrente é sobre as retenções. Mas, Murilo, a minha igreja, retenção a igreja não tem, ela não está desobrigada de fazer as retenções, porque no Brasil, toda fonte pagadora, ou seja, todo CNPJ, ele tem a obrigatoriedade de reter, repassar e informar a Receita Federal. Então, sobre a folha de pagamento, a igreja tem que fazer as devidas retenções e repassar. Ela não está pagando um DARF, ela está repassando o que ela reteve. Sobre a contratação de autônomos, profissionais liberais, a mesma coisa. A igreja precisa fazer a retenção e repassar ao Estado. Sobre um aluguel que a igreja paga a uma pessoa física, a igreja tem a obrigação de reter na hora de pagar o aluguel e repassar para a Receita Federal através de um DARF. Então, as retenções não. Sobre o PIS, sobre a folha de pagamento, mesmo sendo uma contribuição, sobre o PIS sobre folha, que é 1%, a igreja não tem imunidade. Ela precisa pagar porque é sobre a folha de pagamento. Sobre a contribuição social, sobre o lucro líquido, não tem que se falar nisso.
como o próprio nome fala, sobre o lucro líquido. As organizações religiosas, como as organizações do terceiro setor, elas têm superávit e déficit, diferente do segundo setor, onde você tem ali lucro ou prejuízo, até porque o segundo setor ele precisa dar lucro para que aquele país tenha a sua economia saudável, diferente das organizações religiosas. Então, a contribuição social sobre o lucro líquido, mesmo sendo uma contribuição, não cabe às igrejas, não cabe ao terceiro setor, porque é sobre o lucro. As entidades do terceiro setor e as organizações religiosas, elas não têm lucro. Enfim, as igrejas, elas gozam de imunidade, elas não estão desobrigadas a declarar as suas obrigações acessórias. E para isso precisa de um profissional contador especializado em organizações religiosas para que faça o preenchimento da forma mais correta possível. Pastor, pastora, líder religioso, contador, você que chegou até agora e não se inscreveu, se inscreva. Deixe nos comentários se existe alguma dúvida ainda. E, por favor, compartilhe essa informação que é de utilidade pública, outras pessoas precisam receber. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.